Bem-vindos, criaturas de Deus, ao CSA de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fera e do Tiago e vamos analisar os informativos da semana. É isso aí. E olha, o material de hoje tá denso, viu? Nossa, muito. A gente tem em mãos um informativo STF, edição 1213. Ele é do dia 27 de abril de 2026. E um detalhe bem importante de contexto para quem acompanha a jurisprudência bem de perto. Pode falar. Nesta edição específica, as turmas não selecionaram julgados. Sério? Pois é. Ou seja, o foco total hoje tá nas decisões colegiadas do plenário. Que é onde o bicho pega, né? Onde os grandes choques constitucionais e as tensões entre os entes federativos costumam ser pacificados de um jeito definitivo. Exatamente. E a missão do nosso mergulho jurídico de hoje é justamente dissecar dois casos de muito peso. Casos que compartilham um fio condutor, bem claro, né? A defesa das estruturas da educação pública. Sim, passando tanto pela base do ensino lá nas escolas, quanto pelo nível superior nas universidades. É o tipo de análise que mostra como o direito constitucional afeta a realidade na ponta da linha, afeta quem está na escola ou prestando um vestibular. Com certeza. Nos dois casos de hoje, a gente vai ver o STF precisando intervir contra algumas conveniências administrativas, sabe? E legislativas também, dos estados, que acabavam ameaçando direitos fundamentais. Bom, se a educação é a base de tudo, a gente precisa começar olhando para quem constrói essa base todos os dias. Os professores. O primeiro julgado que a gente vai desdobrar afeta diretamente o contra-cheque e a valorização de quem está ali na frente do quadro negro. O caso é o recurso extraordinário com agravo. É o ARE 1487.739, lá de Pernambuco. E teve repercussão geral reconhecida, certo? Isso. Tema 1308. O relator foi o ministro Alexandre de Moraes. E qual que é o cerne da questão jurídica aqui, para quem está escutando a gente se situar? O debate gira em torno da Lei Federal 11.738. Ela é de 2008. A famosa lei do piso salarial profissional nacional para o magistério da educação básica. Essa mesma. A premissa dela é muito clara. Estabelecer um valor mínimo nacional para a categoria. Mas a confusão prática que gerou esse litígio, e que afeta muita gente pelo país, é a aplicação desse piso. Sim, a aplicação para os professores contratados de forma temporária pela administração pública. Para quem está acompanhando a gente visualizar o conflito, é só imaginar a rotina de uma escola pública, sabe? Imagina dois profissionais dividindo o mesmo corredor ali. Exato. Ambos preparam aulas, corrigem provas, suportam a mesma carga horária, lidam com os alunos, entregam o mesmo serviço para a comunidade. O trabalho é idêntico. A diferença está só na burocracia do vínculo. Um tem cargo efetivo, com estabilidade, e o outro tem um contrato temporário. E aí vem a provocação central que chegou no Supremo. Essa diferença na natureza do vínculo autoriza o Estado a pagar um salário base menor para o contratado temporário? Mas assim, fazendo o papel de advogado do diabo aqui, só pra gente aprofundar o debate. Manda. Trazendo uma perspectiva bem focada na administração da máquina pública. O regime temporário é por natureza mais precário, né? Sim, ele não carrega os mesmos encargos. Pois é, não tem os mesmos encargos previdenciários de longo prazo, ou aquelas responsabilidades de progressão de carreira que o servidor efetivo exige do Estado. E onde você quer chegar com essa lente administrativa? Impor a obrigatoriedade do mesmo piso salarial não acabaria desestimulando o gestor público a realizar novos concursos? Ah, entendi. O administrador poderia pensar assim, já que a base remuneratória vai ser idêntica e o piso é o mesmo, é mais vantajoso manter todo mundo como temporário. Economizando nessas obrigações estatutárias futuras, né? Exato, e mantendo aquela flexibilidade de demissão. Impor esse piso não seria meio que um tiro no pé da estabilidade do serviço público? Olha, essa é uma leitura econômica e administrativa muito perspicaz. E de fato é o raciocínio velado de muitas secretarias de fazenda estaduais. O pessoal foca na planilha, né? Exatamente. Mas a fundamentação técnica da STF para rechaçar esse argumento e garantir o piso aos temporários é brilhante justamente porque ataca essa lógica utilitarista. Como foi a decisão? Teve divergência? Foi unânime. O plenário definiu que o piso salarial representa um patamar civilizatório. O mínimo existencial, digamos assim? Perfeito. Um mínimo de titilidade para a profissão. O tribunal destacou que a valorização do magistério não é um favor do governante. Nenhuma política de ocasião, né? Não mesmo. É um princípio estruturante que está lá na Constituição, no artigo 206, inciso 8º. Ou seja, o piso funciona como o próprio chão da sala de aula. Bela analogia. Não importa o crachá que o professor usa para entrar pela porta, se ele é estatutário, seletista ou tem um contrato temporário administrativo. Ele tem que pisar no mesmo chão firme. É isso. A administração simplesmente não pode usar a fragilidade do vínculo como uma desculpa para rebaixar o valor da hora-aula de quem exerce essa função tão essencial. E o Supremo teve o cuidado de não misturar as estações, certo? Com certeza. A Corte fez questão de resguardar a coerência com a própria jurisprudência dela. Eles citaram casos anteriores? Sim, julgamentos como o tema 551 e a ADI 6.196. Nesses casos, o STF já tinha afirmado que os regimes jurídicos continuam sendo diferentes. Então a decisão de hoje não obriga o Estado a pagar as mesmas gratificações de tempo de serviço para o temporário. Nem os mesmos adicionais de progressão que o servidor de carreira tem. Não é uma equiparação total de vencimentos. As caixas jurídicas são distintas. O regime efetivo é um, o temporário é outro. Exatamente. O que a Corte afirmou de forma categórica é que na base da pirâmide remuneratória, o valor mínimo nacional é inegociável. A natureza do vínculo não pode ser uma ferramenta de precarização salarial da base. E é justamente nesse ponto que o
acórdão ganha contornos de uma verdadeira radiografia institucional, sabe? Sim, porque ao analisar a defesa dos estados, a corte percebeu que o buraco era mais embaixo. O problema ia muito além de uma disputa contábil. Atual, né? Isso. Servir para cobrir uma licença-maternidade, de repente, ou um afastamento médico de um professor titular. Mas não é bem assim que funciona na prática. Não mesmo. O Supremo escancarou uma prática administrativa super nociva que desvirtuou completamente essa regra da Constituição. O tribunal não parou na análise fria da lei. Ele olhou para a engrenagem que estava causando a sangria do sistema educacional. E qual era essa engrenagem, pro pessoal que acompanha a gente entender? A cessão descontrolada de professores concursados para outras funções. Nossa, isso é muito grave. Demais. Estados e municípios passaram a utilizar o quadro do magistério como um banco de talentos gratuito, ou pior, um banco de favores políticos. Cedendo professores de carreira para exercerem funções puramente burocráticas, né? Exato. Vai trabalhar em secretaria, diretoria, gabinete, ou até mesmo cedido para outros poderes. É um uso totalmente distorcido da máquina pública. O Estado gasta, realiza um concurso público super complexo, atrai um profissional qualificado para dar aula de química, física, matemática. E depois pega essa pessoa e realoca para carimbar papel no ar-condicionado de uma secretaria estadual. E o resultado direto disso a gente já sabe. É uma sala de aula vazia. Sem professor. Aí, para tapar o buraco que o próprio Estado criou, ao ceder o professor efetivo, a Secretaria de Educação recorre à contratação temporária. Cria-se um ciclo vicioso bizarro. Sim, esvazia a linha de frente do ensino com essas indicações políticas ou administrativas e preenche esse vácuo com profissionais no regime precário. A exceção constitucional virou, na verdade, um modelo de negócios do Estado. E foi por enxergar essa engenharia administrativa tão falha que o STF decidiu atuar. De certa forma, o Supremo agiu como grande gestor de recursos humanos do Estado brasileiro aqui. Para tentar estancar essa sangria, a Corte estabeleceu o que a gente pode chamar de a regra dos 5%. Esse foi um ponto muito específico do julgado, definido por maioria de votos. E é uma tese limitadora muito severa. Como ela funciona na prática? Basicamente, o STF disse o seguinte: a partir de agora, o número de professores efetivos que podem ser cedidos a outros órgãos dos três poderes não pode passar da margem de 5%. 5% de todo o quadro efetivo daquela unidade federada. Isso mesmo! O impacto prático disso é colossal. Vamos pensar na escala de um estado. De cada 1.000 professores concursados, na folha de pagamento, no máximo 50 vão poder estar emprestados para atividades fora da sala de aula. E os outros 950 têm que estar obrigatoriamente vinculados à sua função de origem na escola. O Supremo fechou o ralo por onde os professores concursados estavam escapando do sistema educacional. E o acórdão ainda deixou um recado muito claro. Essa limitação imposta pelo judiciário tem aplicabilidade imediata. Já tá valendo. Já tá valendo. E vai vigorar até que o Poder Legislativo crie uma lei específica, regulamentando essa matéria de um jeito rigoroso. A conexão de todos esses pontos é o que torna esse julgado de hoje tão relevante para quem estuda a fundo as decisões. É uma amarração perfeita. Porque ao determinar que o professor temporário receba o piso, o STF retira aquele incentivo financeiro torto que o Estado tinha para precarizar a contratação. Fica caro contratar Val. E ao mesmo tempo, ao limitar a cessão do quadro efetivo em 5%, a Corte força o retorno dos profissionais mais experientes e estabilizados para o ambiente escolar. Trata-se de uma defesa holística, completa, da estrutura básica da educação nacional. É o Supremo atuando como um anteparo mesmo, contra essas conveniências das administrações estaduais. O que nos leva, de uma forma muito natural, para o segundo bloco da nossa análise de hoje. Que muda o foco, mas não muda a essência. Exato. Se no primeiro caso a Corte protegeu a valorização de quem ensina nas escolas, agora a gente vai debater quem tem o direito de sentar nos bancos das universidades para aprender. Deixamos a educação básica e adentramos o espinhoso e complexo debate sobre as políticas de acesso ao ensino superior no Brasil. E aqui o foco recai sobre um bloco inteiro de ações diretas de inconstitucionalidade, são as de 7.925 a 7.930. O estado que está no banco dos réus dessas ações é Santa Catarina. O que aconteceu lá? A Assembleia Legislativa Local aprovou uma lei, a Lei Estadual 19.722, isso no ano de 2026. E depois ela foi regulamentada pelo Decreto 1.372. E a ofensiva legislativa foi drástica, né? Muito drástica. A lei simplesmente proibiu de forma absoluta a adoção de políticas de reserva de vagas, cotas étnico-raciais e ações afirmativas desse tipo nos processos seletivos. Proibição total. Total. E a vedação não se limitou só às universidades públicas estaduais. Ela tentou alcançar as privadas também. Sim, até instituições privadas ou comunitárias que ousassem receber qualquer centavo de verba pública através de programas estaduais de financiamento estudantil ou bolsa de pesquisa. Para dar dimensão real da agressividade dessa norma para quem nos acompanha, as punições previstas eram paralisantes. As multas eram altíssimas. A universidade que publicasse um edital contendo políticas de cotas raciais estaria sujeita a uma multa administrativa de R$100 mil. R$100 mil por cada edital irregular é muito dinheiro para uma instituição de ensino. Além de enfrentar o corte imediato e sumário dos repasses financeiros do Estado. Sem contar que os gestores responsáveis por aquele edital ainda responderiam a processos administrativos disciplinares. E um ponto que a Corte observou com muita, mas muita atenção mesmo, foi o caráter seletivo dessa proibição. Esse detalhe é chocante. A lei estadual abriu exceções super claras. Ela permitiu a continuidade de cotas para pessoas com deficiência. Permitiu também as cotas baseadas no critério de renda e cotas para egressos de escolas públicas. Ou seja, a máquina legislativa catarinense mirou o canhão dela de uma forma cirúrgica e exclusiva
contra as cotas de natureza étnico-racial. E antes da gente entrar nos fundamentos que levaram o STF a fulminar essa lei, é mandatório, essencial a gente fazer um parêntese aqui sobre a natureza do nosso debate. Sem dúvida. E eu faço questão de deixar esse registro incontornável para quem está escutando a gente. O nosso mergulho aqui é estritamente jurídico e técnico. A gente se atém aos fatos, né? Apenas aos fatos e aos raciocínios que estão expostos lá nos votos dos ministros. A gente não endossa cartilhas partidárias, a gente não toma lado em debates políticos de direita, de esquerda, de centro. Nossa única missão é lançar luz sobre a hermenêutica do STF, entender como a Constituição foi aplicada na prática para resolver esse conflito federativo tão intenso. Recado dado, registro feito, vamos voltar para o centro da arena jurídica? Vamos lá. A primeira defesa que qualquer Estado faria nessa situação, aquela tese clássica que a Procuradoria Estadual levanta nos autos? O princípio do Pacto Federativo. Exatamente. Se a gente colocar o chapéu do legislador estadual aqui, o Estado de Santa Catarina não goza de autonomia legislativa e financeira para organizar o seu próprio sistema de ensino. Eles alegam que podem definir como vão aplicar o dinheiro dos impostos estaduais em programas de bolsa, certo? Isso. A tese é a seguinte: se uma Assembleia Legislativa que é legitimamente eleita pelo povo lá de Santa Catarina decide que o critério racial não é o caminho que eles desejam seguir nas políticas públicas locais, derrubar essa lei não seria uma invasão indevida do Supremo na autonomia política de um ente da federação? a tese da autonomia estadual e do poder sobre o próprio orçamento é, de fato, a espinha dorsal das defesas desse tipo de lei. Mas como o plenário reagiu a isso? O plenário, que foi conduzido pelo voto do relator, o ministro Gilmar Mendes, desmontou esse raciocínio peça por peça. O Supremo deixou claro que a autonomia do Estado-membro não é um cheque em branco. Não é um passe livre para violar direitos fundamentais ou rasgar compromissos que foram firmados pela República. A Corte estruturou a inconstitucionalidade dessa lei estadual apoiada em 3 pilares muito robustos. Vamos detalhar eles para quem nos acompanha. Bora. O primeiro pilar ataca diretamente a violação do princípio da igualdade material. É que é fundamental a gente não tratar a nossa audiência com simplismos. A Corte não está só citando aquela dicotomia básica das aulas de introdução ao direito. A velha diferença entre igualdade formal, de tratar todos iguais perante a lei, e a igualdade material. Isso, o STF foi cirúrgico ao demonstrar como o Estado de Santa Catarina tentou instrumentalizar esse conceito de igualdade formal como uma arma. Ao proibir a cota racial, mas ao mesmo tempo permitir a cota social e a de escola pública, o legislador estadual tentou vender uma ideia perigosa. A ideia de que o critério de classe resolveria sozinho o abismo racial no Brasil. Como o STF aplicou a jurisprudência para barrar essa linha de pensamento? A Corte resgatou precedentes históricos fundamentais, especialmente a ADPF 186 e a ADC 41. Casos divisores de águas. Nesses julgamentos, o STF já tinha sacramentado há muito tempo que o racismo no Brasil é estrutural e vai muito além do fator puramente econômico. A pobreza no país tem cor, mas o preconceito opera independentemente da classe social da pessoa. Exato. Portanto, proibir o Estado de utilizar o critério étnico-racial como política pública de ação afirmativa é, na verdade, uma afronta direta à própria Constituição, Que tem como um dos seus objetivos fundamentais a redução das desigualdades sociais e regionais, além de promover o bem de todos sem preconceitos. A lei estadual, sob essa justificativa maquiada de ser neutra, estava institucionalizando uma barreira severa ao nivelamento de oportunidades. Mas o que torna essa decisão do plenário uma verdadeira aula magna de direito constitucional contemporâneo é o segundo pilar. Ah, esse ponto é espetacular do ponto de vista técnico. O ministro relator trouxe para o centro do debate uma norma que transcende a Constituição original, que foi promulgada em 88. Ele invocou os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. A discussão foi elevada para um choque de hierarquias normativas, focando especificamente na Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e formas correlatas de intolerância. Exatamente. O Brasil incorporou essa convenção ao seu ordenamento jurídico por meio de um decreto, o Decreto 10.932, que foi promulgado em 2022. E a natureza jurídica desse tratado muda todo o cenário do julgamento. A gente não está falando de um tratado internacional comum, tipo aqueles de comércio de bens ou um tratado de extradição. Apenas para dimensionar o peso prático disso para quem estuda as fontes do direito, aprovar um tratado internacional com esse status é algo raríssimo. E extremamente complexo de se conseguir lá no Congresso Nacional, né? Muito. A Convenção Interamericana precisou enfrentar o rito super rigoroso que está previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. O rito das emendas constitucionais, Isso, ela teve que ser votada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e 2 turnos lá no Senado Federal. exigindo a aprovação de 3/5 dos membros em cada uma dessas votações. Não é maioria simples, é quórum qualificado. O resultado desse esforço político e legislativo monumental é que esse tratado foi internalizado no Brasil não como uma lei ordinária qualquer. Ele entrou com o peso e o status jurídico de uma emenda constitucional. A leitura é perfeita. Esse tratado repousa lá no topo da pirâmide normativa e o artigo 5º dessa convenção estabelece um compromisso inafastável para o Estado brasileiro, Qual é a obrigação exata? que os Estados-partes devem obrigatoriamente adotar políticas especiais e ações afirmativas para garantir o exercício dos direitos fundamentais por grupos que são historicamente discriminados. O que Santa Catarina tentou fazer, na prática, foi usar uma lei estadual ordinária para tentar revogar tacitamente ali dentro do seu território uma obrigação internacional do Brasil. Uma obrigação que possui força de norma constitucional. É um confronto direto e absolutamente impossível de prosperar perante a nossa hierarquia das leis. A lei estadual não tem força para derrubar uma emenda constitucional. A tentativa do legislativo estadual esbarra direto no teto da Constituição. Mas ainda tem um terceiro pilar nesse acórdão que gerou um momento de franca incredulidade durante a leitura do caso. Esse ponto beira o absurdo. O Supremo Tribunal Federal dissecou todo o processo legislativo que deu origem a essa norma em Santa Catarina e apontou o que eles classificaram tecnicamente como déficit legislativo. Quando a gente lê os autos, descobre-se um detalhe gravíssimo.
A Assembleia Legislativa de Santa Catarina tramitou e aprovou essa proibição sumária numa velocidade impressionante. E sem sequer consultar as instituições de ensino que seriam alvo das multas de R$100 mil e dos cortes de verba. É o atropelo total do debate público. O relator evidenciou a completa ausência de estudos de impacto prévio para essa lei. O legislador simplesmente puxou a tomada de uma política pública de inclusão super complexa, que já estava ali em pleno funcionamento de forma totalmente abrupta. O STF citou o caso da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. A autonomia didática e administrativa da universidade é resguardada constitucionalmente. E ela não foi ouvida. Não. A UDESC não foi ouvida sobre os danos que essa interrupção causaria na organização de seus processos seletivos. Eles simplesmente ignoraram o fato de que havia milhares de estudantes, alunos, que passaram o ano inteiro se preparando para o vestibular. Estudando com base nas regras vigentes do edital. O STF classificou essa conduta com um termo bem específico, né? Eles chamaram de considerável déficit na apreciação de fatos e prognoses legislativos. Um nome técnico para dizer que a Assembleia legislou totalmente no escuro. Sem mapear e sem se importar com as consequências sistêmicas da ruptura institucional que estava causando. Usaram o poder de legislar de forma arbitrária e inconsequente. E a consequência processual de todas essas violações juntas foi muito taxativa. Em deliberação unânime, o plenário do STF encerrou essa controvérsia de vez. Teve aquele ajuste processual de praxe no começo, né? Teve. A Corte não conheceu das ADIs 7.925 e 7.926 por algumas questões técnicas de legitimidade de quem propôs e adequação da via. Contudo, superada essa preliminar burocrática, o STF conheceu das outras ADIs, a 7.927 até a 7.930. E julgou os pedidos procedentes em sua totalidade. A Lei Estadual 19.722, lá de 2026, foi declarada integralmente inconstitucional. E como um efeito dominó, o decreto do Poder Executivo que regulamentava as multas caiu junto com ela. É a famosa inconstitucionalidade por arrastamento. Precisamente. Se a lei matriz, que sustentava o decreto, foi extirpada do ordenamento jurídico por violar a Constituição e violar os tratados internacionais, o decreto perde o sentido. Perde absolutamente o seu fundamento de validade, sendo arrastado para a nulidade. Com isso, as multas de R$100 mil, aquelas ameaças de corte de financiamento e a proibição das cotas étnico-raciais em Santa Catarina foram completamente anuladas. Chegando ao fim da nossa jornada analítica de hoje, percebe-se um desenho institucional fascinante. Muito. Os dois casos dialogam perfeitamente. Ao colocar lado a lado a decisão sobre o piso dos professores temporários em Pernambuco e o resgate das políticas de cotas nas universidades em Santa Catarina, fica nítido o papel fundamental do STF. A Corte atuou simultaneamente como o escudo protetor em duas frentes distintas. De um lado, contra o utilitarismo administrativo, que tentava economizar recursos do cofre estadual, precarizando o salário de quem ensina. E do outro lado, contra o populismo legislativo, que tentava ganhar capital político, implodindo de forma abrupta e sem estudo o acesso de quem quer aprender. Ao garantir o valor da base no contra-cheque e barrar retrocessos graves nas universidades, a jurisdição constitucional resguardou a espinha dorsal do sistema educacional brasileiro. É uma síntese precisa de todo o movimento da Corte nessa edição. E para fechar, eu acho que tem uma provocação importante aqui, não acha? Com certeza. Para quem estuda o fenômeno jurídico, analisar a fundo a regra dos 5% e a inconstitucionalidade dessas proibições de cotas nos força a olhar para a engrenagem do Estado com lentes muito mais críticas. É a tal da judicialização da política, né? Fica uma reflexão densa para aprofundamento futuro. Quando as casas legislativas se omitem no debate técnico, não fazem estudo de impacto e o Poder Executivo trata as regras administrativas como meros balcões de negócios. Como no caso das sessões de professores concursados. Exato. Até que ponto a judicialização da política pública e a imposição de regras de gestão pelo Supremo deixam de ser uma invasão de competências e passam a ser o único oxigênio possível para garantir a sobrevivência dos direitos sociais na prática. Onde termina a deferência aos poderes que foram eleitos democraticamente e onde o judiciário é obrigado a intervir e desenhar a linha vermelha da civilidade institucional. Uma provocação de alto calibre para manter as mentes trabalhando bem além deste material que a gente destrinchou. A resposta para isso não é fácil, mas é o que move o direito constitucional. Agradecemos imensamente a companhia de quem nos acompanhou por mais esse denso percurso jurisprudencial de hoje. Foi um prazer enorme. Que a análise crítica de hoje sirva como ferramenta para enxergar além das manchetes rápidas dos jornais. Continuem questionando as bases, estudando as fontes originais e buscando sempre o aprofundamento técnico. Até a nossa próxima análise de informativos. Até a próxima, pessoal!